E no dia seguinte, Robert acabou levando Felipe para a casa dele no Brasil para visitar seus pais. Os pais dele ficaram felizes de o ver de novo, mas perceberam que ele já estava bem diferente diante de ele ter partido. E o Robert acabou passando a noite por lá para o acompanhar, já que ele tinha que voltar para os Estados Unidos. E no meio da madrugada, Robert não conseguia dormir, já que tinha um pessoal fazendo uma festa com som muito alto na rua. E os pais dele, do Felipe, não conseguiu também dormir. O Robert perguntou que festa era essa e explicaram que era um baile funk. O Robert perguntou se eles não tinham algum horário para acabar isso. E os pais do Felipe disseram que ele fica a noite toda, mas o que é previsto é que baile funk tenham que acabar 10 horas da noite ou meia-noite, mas essas pessoas não obedecem à lei e a polícia não consegue contê-los. E o Robert ficou indignado com isso porque ele já não conseguia dormir. E o Felipe perguntou se ele precisava dormir, se ele não era um daqueles heróis. O Robert disse que ele não é um colossal, só colossais que são incansáveis e conceitos. Então Robert saiu para fora, viu do alto de um prédio esse baile funk e fez que começasse a chover bem forte e fez com que começasse a relampejar demais e começou a cair raio em algumas partes próximas. As pessoas começaram a se incomodar um pouco, só que continuava a festa. Então Robert fez a chuva engrossar tanto que começou a alagar lá o lugar. E ele começou a fazer passamentos tão fortes que estava começando a virar as caixas de som. As pessoas ainda estavam querendo insistir em ficar lá. Então Robert fez com que a água ficasse aglomerada no canto onde ele estava, uma parte bem longe, e as pessoas começaram a se incomodar com isso. E quanto mais as pessoas estavam querendo insistir em ficar em alguma parte coberta, ainda com o som alto, ele resolveu engrossar as coisas e fez com que caíssem raios lá perto. As pessoas já assustadas com toda essa tempestade resolveram se dispensar, foram todo mundo embora. Depois que todo mundo foi embora, o Robert voltou para casa do Felipe, fez cessar a chuva e tudo. E daí ele disse que todo mundo já podia dormir. Daí o pessoal ficou espantado vendo o que ele fez, mas resolveu só dormir mesmo. E no dia seguinte, Felipe viu que o Robert ainda estava dormindo e resolveu sair pela cidade para ver como era que estavam as coisas. Algumas pessoas da escola dele o viram e reconheceram, já que ele passou pela frente de lá. Daí foram querer zoar ele pelo fato de tudo que aconteceu, só que ele já não se sentia mais incomodado com nada. Simplesmente deu uma olhada por lá e foi passando. Viu a Helena, que ele havia pedido ali namoro e ela havia recusado e zombado dele, e simplesmente passou direto. Ela viu que ele já estava diferente, de um jeito que ela já não conseguia reconhecer mais, e ele seguiu por lá andando, vendo como era que as coisas estavam. Daí no momento ele percebeu que tinha um bandido roubando uma mulher. Daí na hora que ele iria agir, percebeu que saiu um bocado de gente de um local, e daí gritaram arrastão, mata ladrão, e daí o ladrão ficou desesperado, ele só estava com uma faca, as pessoas saíram com um pedaço de pau e arma. Daí antes que o Felipe pudesse agir, eles acabaram com um bandido. Daí o Felipe ficou assustado com isso, que ele não tinha visto nada igual, pelo fato das pessoas terem feito uma coisa dessa. Daí ele achou estranho que não é comum as pessoas fazerem uma coisa dessa, e daí ele foi voltar para a casa dele para contar para o Robert que alguma coisa parecia estar errada. De repente ele começou a ver um bocado de gritaria, o pessoal estava começando a brigar, e viam uns pais brigando com os filhos, e um bocado de gente começando a depredar vários locais. E via também uns alunos quebrando uma escola. Daí realmente ele percebeu que alguma coisa estava começando a ficar muito errado. Daí ele resolveu virar o Cat Blunt e correu rapidamente para casa dele para falar para o Robert. Daí estava começando a ver em vários locais, as pessoas pareciam que estavam em uma revolta, estavam depredando alguns lugares, estavam atacando policiais e muitos bandidos que estavam por lá, pessoas que eram assaltar, reagiu à tentativa de assalto, algumas acabaram sendo mortas. Daí o Felipe realmente percebeu que alguma coisa estava muito errada. Na hora que ele estava correndo de volta para casa dele, viu o Bala junto com os amigos dele. Daí ele disse pro Felipe que eles precisavam falar com o Robert e também chamar o Jonas com o Marcos, que tinha uma coisa muito ruim acontecendo. E o Felipe perguntou o que era. Daí ele disse que possivelmente o Revolta acabou de chegar na Terra. Daí eles se juntaram no lugar. E daí o Felipe chegou na casa dele e chamou o Robert se juntou lá. Jonas chegou junto com o Sara e o Marcos. E daí eles deram uma olhada na situação, perceberam que as coisas estavam bem ruins. Daí eles disseram que precisavam encontrar o Revolta e tirar ele do planeta. Já que se continuar nesse ritmo rapidamente, a gente vai haver um caos generalizado. Daí perguntaram se ele poderia estar por lá, e daí disseram que não. Esse local já foi afetado por último. Daí disseram que já estavam em reunião com o presidente, descobriram que várias partes do mundo já estavam assim. O Brasil acabou de começar, parece que de madrugada. E ficaram surpresos com tudo isso, pensaram que isso tinha começado agora há pouco. Mas Sara faltou que não, que o presidente já havia
acionaram o sinal de alerta para procurar o Revolta. E acabaram localizando ele num país meio distante do Brasil. Daí todo mundo foi para lá, e daí quando chegaram viram que as pessoas estavam já até se matando por lá. E daí encontraram o Revolta, já que o tempo tinha fornecido as informações. Daí tentaram mandar ele de volta por um portal, só que ele era bem brabo e resistia. E acabou lutando com todo mundo, até com os Colossais, só que os Colossais conseguiram contê-lo. Daí no momento, quando já ia jogar ele no portal, acabaram sendo atingidos por uma coisa. Daí por um instante ninguém entendeu nada, até que o Jonas acabou dispensando a poeira. E acabaram vendo um monstro que se aproximou de lá. Daí reconheceram quem era, os que eram de outro universo. Daí o Jonas foi acalmar aquele monstro, que ele sabia que era uma pessoa que podia virar monstro. E continuaram tentando conter o Revolta, até que conseguiram segurar ele, só que aí ele se teletransportou de lá. E o Jonas foi e acalmou aquele monstro, e virou de volta uma pessoa. E o Jonas apresentou ele para quem não conhecia, que era Rafael, que era um herói multiversal que tinha o poder de virar monstro de acordo com o sentimento ou a emoção que estava sentindo. Os que não conheciam o cumprimentaram, e daí o Jonas explicou algumas coisas para o Rafael. Daí ele disse que estava dentro para procurar o Revolta. Daí agora ele está com um problema, já que o Revolta sumiu, foi para qualquer lugar. Eles tinham que encontrar porque a situação estava ficando caótica na Terra. Eles não podiam resolver tudo antes de eu tirar de lá. Daí eles foram para os Estados Unidos e perguntaram para o tempo onde era que o Revolta estava. Daí o tempo disse que o Revolta estava indo de um lugar para o outro. Alguns países que ele ainda não tinha atacado e estava começando a ficar todo revoltado, e tem um problema ainda maior, que tem uns que estão se revoltando com outros países que estão querendo proclamar guerra. Daí viram que a situação estava começando a virar um caos generalizado mundial. Daí perguntou aonde era que ele poderia estar, em alguns locais. Daí o tempo falou. Daí eles resolveram se dividir para tentar encontrar ele num local que ele possivelmente apareceria. Com a ajuda do tempo eles foram para esse local, e o Jonas com outros colossais foram para alguns locais que ele apareceria recentemente, e os outros se separaram com arma de abrir portais para os outros universos e prepararam um local onde o Revolta poderia aparecer. E aí, quando o Jonas chegou no local onde o Revolta estava, ele simplesmente criou uma onda de revolta, onde as pessoas começaram a revoltar contra os Jonas. E o Jonas foi para cima do Revolta, tentando abrir um portal para o tirar de lá. Ele se teletransportou de lá. E daí foi para um local onde a Sarah estava. A Sarah já estava esperando ele e tentou muitas vezes tentar abrir o portal para fazer ele passar, só que ele ia escapando. Marcos tentou, até que ele não conseguiu também. E aí ficaram tentando por vários locais onde o tempo disse que a Revolta apareceria. Até que no momento, a Revolta chegou no local onde não tinha quase gente revoltada. Daí ele tentou criar uma onda de revolta por lá entre as pessoas, só que as pessoas pouco se revoltavam. Daí ele ficou com tanta raiva que criou uma onda de revolta em um outro país para atacar esse um, já que ele não conseguia controlar quase as pessoas lá. Daí nesse momento, que ele estava bem distraído, acabou que Jonas apareceu por trás dele e abriu um portal que o jogou para o reverso ao verso. Daí nesse momento ele fechou o portal para garantir que ele não aparecesse mais. Daí ele falou com os outros que já havia dado um jeito no revolta. Daí falaram para ele resolver logo as coisas, que a situação está ficando bem feia, já estava ameaçando de guerra outros países, de atirar mísseis, segundo o noticiário. Daí o Jonas acabou resolvendo tudo, instaurou o mundo. Daí algumas pessoas que estavam revoltadas já se acalmaram, e algumas que haviam sofrido acidente ou coisas ruins acabaram sendo curadas. E daí o mundo ficou tranquilo de novo. E eles voltaram e se juntaram nos Estados Unidos. Daí eles falaram uns para os outros que isso foi bem difícil, que a situação é bem complicada quando o seu inimigo ele vive trocando de local num piscar de olho. Daí disseram que foi por isso que eles acabaram ficando na Terra. O Jonas acabou dizendo que se ele tivesse ido embora, a situação teria ficado bem feia.